Fala rapaziada, como é que tá? Tudo certo? O canal aqui mais uma vez para continuar resolvendo as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é a nossa série de vídeos Enem Resolvido. Vamos nessa. Enem 2016, caderno amarelo. Na descrição tem o link para você baixar essa prova e acompanhar conosco direto lá do site do INEP. Firmeza? A questão do número 96 diz exatamente assim. Ler não é decifrar, como num jogo de adivinhações, o sentido de um texto. Vou passar uma barra aqui para facilitar a leitura. É, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, reconhecer nele, quando ele diz conseguir relacioná-lo a todos os outros textos significativos para cada um, evidentemente ele está falando de intertextualidade. Então, ó, quando eu digo conseguir relacioná-los a outros textos significativos para cada um, isso é intertexto. Já quando eu estou lendo um texto sobre o próprio texto, sobre o próprio ato de leitura, aí eu já reconheço o exercício da metalinguagem. Então, ok, deixa eu usar essa parte da prova como anotações aqui. Aqui a gente já reconhece mais uma vez o exercício da metalinguagem. Metalinguagem é um assunto muito generoso, cai bastante nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, fica ligado nisso, ok? Porque é muito cobrada na prova do Enem e você tem que prestar atenção nisso, não pode vacilar, beleza? Porque lembrar sempre, e a gente falou aqui, vem falando sempre, toda vez que aparece metalinguagem, que você está diante de texto sobre o próprio texto. Se a gente considerar o processo comunicativo aqui dentro, a gente vai ter que considerar que é o texto sobre o ato de fazer texto. Então, evidentemente, para esse processo comunicativo, o foco é no código, beleza? Essa é uma parada importante. Foco no código, ok? Quando o texto julga a si mesmo. Você lembra os componentes do processo comunicativo e como nascem as funções da linguagem? Porque, ó, funções da linguagem é uma coisa que vai ser citada no próprio enunciado da questão. O enunciado da questão diz assim, ó, nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre o processo de produção de sentidos. Ou seja, por isso que eu estou dizendo que é texto sobre texto, beleza? Valendo-se da metalinguagem. Tá vendo aqui? A metalinguagem é citada na própria questão, se ligou? E as funções da linguagem são um assunto muito importante. O conceito moderno de funções da linguagem, que é cobrado em vestibulares e concursos, etc., é da autoria do Jacobson, Roman Jacobson, linguista, conhecidíssimo, estudou linguística, poética e cinema, é um dos textos dele mais famosos, beleza? Aula de funções da linguagem aqui nesse mesmo canal, só nos seguir e nos acompanhar. Vamos em frente porque a questão diz assim, ó, essa função da linguagem torna-se evidente pelo fato de o texto. Perceba, ressaltar a importância da intertextualidade. Intertextualidade existe, mas isso não é necessariamente relacionado a essa função da linguagem aqui, ó. Então, essa alternativa, ela é falsa, ok? Intertextualidade não necessariamente teria a ver com metalinguagem no caso desse texto. Propor leituras diferentes das previsíveis. Bom, a leitura é para cada um, esse não é o foco do texto, beleza? Apresentar o ponto de vista da autora. Trata-se de um texto muito mais relacionado à exposição científica do que propriamente à opinião, ok? Então é bom diferenciar, porque veja só, uma das coisas que a gente precisa destacar é que existe o texto que é de caráter expositivo, existe o texto que é de caráter argumentativo, beleza? Essas coisas são importantes. Quando o texto tem caráter expositivo, o artigo científico, por exemplo, tem caráter expositivo. Já a sua dissertação do Exame Nacional do Ensino Médio tem caráter argumentativo. Estaria falso aqui também, beleza? Agora, a metalinguagem está em discorrer sobre o ato da leitura. Beleza? Note que o texto não foca a participação do leitor. Resposta dessa questão, questão de número 96 do Exame Nacional do Ensino Médio, letra D. Ok? Metalinguagem é quando o texto foca o processo de construção do próprio texto. Mas você sabia que existe metalinguagem em outras áreas do conhecimento, na pintura, na música, na fotografia, no cinema? Essa é uma questão importante. Vou te mostrar duas obras agora, beleza? Duas obras, ok? A primeira, do Maurits Cornelis Escher, que é um artista holandês. Você vai observar
que é o desenho sobre o ato de desenhar. Isso também já caiu muita prova, conheça o Escher, é um grande artista. Tem até um joguinho de celular, velho, que é Monument Valley, que é muito inspirado nas obras do Escher. A influência do Escher é muito grande, você encontra referências ao Escher em diversas obras, ok? Tem um clipe da banda Incubus, que também é inspirado no Escher. As escadinhas lá de Harry Potter, de Hogwarts, que trocam de lugar, também são inspiradas no Escher. É dessa obra aqui que eu tô falando, pessoal. Se você observar isso aqui, o que você tem é texto sobre texto, é metalinguagem, ok? Então fica ligado nisso, porque note que aqui o mesmo raciocínio vale. É texto sobre texto, é o texto direcionado para seu próprio processo de construção. Ah, professor, mas é um desenho, não é texto. Opa, é bom ter cuidado com isso aqui e lembrar que o texto existe em duas grandes frentes. Se ele for por meio de palavra, ele é verbal, mas o texto pode ser não verbal, beleza? Ok? Todos esses textos você lê. O conjunto de características pelas quais um texto pode ser considerado como tal é chamado de textualidade, beleza? Outra obra importante que eu poderia mostrar para vocês para exemplificar a metalinguagem, vamos viajar, vamos para 1656. Velázquez, Era de Ouro da pintura espanhola, As Meninas, ok? Esse quadro é sensacional, beleza? O que você tem aqui é a Infanta, isso aqui é As Meninas, 1656. Essa obra é uma das pinturas mais analisadas da história da pintura ocidental, beleza? O que você tem aqui é o próprio Velázquez aparecendo no quadro, no fundo o rei Felipe de Espanha, e note que são duas damas de companhia e um segurança do rei. Aqui, se você observar, nós temos o próprio quadro, tá vendo? Ó? O próprio quadro sendo pintado. Então observe que é a pintura que retrata o momento da pintura. Por isso a gente pode dizer texto sobre o próprio processo de construção, texto sobre texto. Esse é um aspecto importante. Fica de olho na metalinguagem. Essa prova do Enem 2016 é um exemplo de uso de metalinguagem. Todo dia tem vídeo no canal. E aí, fera, já merece o seu like? Dá aquela força pro canal. Dá o like aí, por favor, para esse conteúdo viralizar para o máximo de pessoas possível, a gente sair do pré-sal do algoritmo do YouTube e ele colocar a gente lá em cima. Dê uma força para os canais de educação. Continuando. Próxima questão, um texto publicitário, beleza? Que diz assim, ó, água invisível. Assim como a água corresponde a até 70% do nosso peso, ela também compõe muito daquilo que comemos, vestimos e usamos, ainda que indiretamente. E aí tem os números que ele dá. Um copo de cerveja, 75 litros. 1 quilo de pão, 1.600 litros. Um ovo igual 3.340 litros. Então você vê a distribuição da água na cadeia produtiva, não é isso? Beleza. Cada quilo de carne bovina, por exemplo, exige em média 1.500 litros. Aliás, esse é um tema interessante, né? Que você deveria dar uma estudada a respeito de recursos hídricos. É bom para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio, hein? Você dá uma estudada nisso aqui a respeito de recursos hídricos, beleza? Então fica de olho nessa parada, porque esse é um tema interessante. Especificamente, um aspecto dos recursos hídricos, que é a preservação deles. Ok? Preservação de recursos hídricos, prova do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Note que isso aqui é um texto publicitário, e é o tipo de propaganda que a gente chama de publicidade institucional. É aquele tipo de publicidade que serve para gerar conscientização. Não demonize a propaganda. A publicidade é uma ferramenta de governo. A publicidade ela é uma maneira de influenciar um grande conjunto de pessoas e é, evidentemente, o modo como a nossa sociedade disputa espaços de poder e ideias, beleza? Bom, você olhar direitinho, ó, nessa campanha publicitária para estimular a economia de água, esse é o foco da questão. Essa parte da questão, lembrando, nós chamamos de comando da questão, não é isso? Essa parte da questão nós chamamos de comando. Você tem dificuldade com interpretação de texto? Preste atenção. Foco no comando da questão tem sempre um ponto-chave do comando da questão, ok? Que você precisa considerar. Você tem sempre um ponto-chave, uma palavra-chave, uma expressão-chave que você precisa considerar. O comando é seguido das assertivas, ou itens, ou alternativas, chame como você quiser. Aqui ele diz assim, nessa campanha publicitária para estimular a economia de água, o leitor é incitado, ou seja, estimulado a adotar práticas de consumo consciente, a alterar hábitos de higienização pessoal. Foi um pouco longe aqui, né? O texto nem fala de higienização pessoal, nem fala de higienização residencial. Seria falso.
Contraposto a formas indiretas de exportação da água. Sobre exportação da água, o texto também não fala. Essa é a fuga. Uma questão de interpretação do texto está errada porque diz alguma coisa errada. E esse dizer alguma coisa errada pode ser uma interpretação menor do texto, uma interpretação que extrapola o próprio texto. Firmeza? Continuando, minha gente. Optar, a letra D diz optar por vestuário produzido com matéria-prima reciclável. Também não se fala sobre isso no texto. Conscientizar produtores rurais. O texto não é para produtores rurais. Aqui a gente chama de apontar um locutor errado. Isso é um falso interlocutor do texto. O texto não é destinado necessariamente a produtores rurais. Agora, adotar práticas de consumo consciente talvez seja uma indicação mais geral e que diga respeito ao texto como um todo, beleza? Portanto, a resposta dessa seria letra A. Aqui mais duas questões do Enem 2016, caderno amarelo. O link para baixar o caderno está aqui embaixo, diretamente do site do INEP, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá uma força pro canal. Vamos nessa. Até o próximo vídeo. Todo dia tem vídeo nesse canal. Fui!